Amém, irmãos. Graças e paz. Amém. Nós vamos dar continuidade, a Filipenses, capítulo 3, verso 16. Hoje já é o 8º domingo. Nós vamos só mais 3 domingos e devemos encerrar a carta. Nós, antes de avançarmos, eu queria 2 pequenos testemunhos de oração. Os irmãos lembram que o primeiro, que não tem muito a ver com a carta, eu queria agradecer as orações dos irmãos, pela minha querida filha Débora, está aí, os irmãos que oraram, trouxeram no coração. Débora está aí, o Senhor trouxe de volta e pediu para estar hoje aqui com os irmãos. Amém? Então que o Senhor continue trabalhando na vida dela, assim como na nossa. Amém? E por falar em trabalhar na vida, os irmãos lembram que há uns 2 domingos atrás, a gente aqui, no calor da pregação, olhamos para o Senhor e dissemos assim: Senhor, irmãos, oremos para que, se nós temos algo que o Senhor precisa nos mostrar para ajustar, que nem nós estamos percebendo de forma clara, que o Senhor, por favor, faça. E o Senhor está fazendo, irmãos. Amém? Amém? Senhor, na minha vida, na vida dos irmãos, essa semana o Senhor tem, especialmente na minha vida, mostrado algumas coisas que precisa de ajuste, sim, e a palavra precisava cortar. Amém? Então nós temos que estar abertos à palavra. Amém? E dentro desses 2 pequenos testemunhos, o versículo 16 é o nosso primeiro degrau hoje à noite. Ainda fazendo o link com o último domingo. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a regra que sentimos. Naquilo que já chegamos. Nós não temos como medir os irmãos, e os irmãos possivelmente não têm como medir a mim, em vários aspectos. Mas nós sabemos, cada um de nós aqui tem uma ideia de onde já chegou na fé. O pedido de Paulo, e assim é um pedido muito sincero, eu vou já trazer para os irmãos alguns contextos históricos que nós vamos precisar hoje, mas um deles é que uma coisa que é muito clara aqui, além da alegria no Senhor, é que Paulo ele compara, principalmente nessa carta, a nossa vida cristã a uma carreira. Alguns irmãos gostam de falar a uma corrida de atletismo, que era muito usado na Grécia. Paulo, não se sabe se ele praticava, mas Paulo gosta muito dessas expressões: correr, chegar, vencer, coroa. Hoje ele vai usar uma expressão sobre coroa, que é a nossa carreira cristã. Dentro dessa carreira cristã, nós aprendemos, existia lá no Olimpo, onde acontecia as corridas, uma figura que os gregos chamavam de Paracleto. É por isso que nós atribuímos ao Espírito Santo essa palavra, Paracleto. E o Paracleto era um indivíduo, conta-se um ou mais de um. Os irmãos veem que quando fecha as avenidas para passar aquele pessoal de bicicleta ou correndo, ficam os paracletos com os copinhos de água, com as bandeirinhas. Aquele povo ali, os paracletos, são eles que ficam na rua dizendo: bora, vai, dá certo, água, toma. Essa palavrinha que nós atribuímos ao Espírito. Quando Paulo fala que o Espírito Santo nos ajuda, os textos principais
A maioria das vezes que o Espírito Santo é citado na Bíblia, a palavra dada a ele é paracleto, que pode ser ajudador, incentivador. Nós usamos muito advogado, intercessor e etc. Mas na figura da nossa carreira é essa. O Espírito Santo nos vê correndo. Sozinho, ninguém conseguiria completar a carreira. Mas nós temos o Paracleto, o Espírito Santo. Amém? Então Paulo está incentivando aqui. Vamos lá. Naquilo que vocês já chegaram, porque se a carreira proposta até Cristo, ela é longa, mas dentro dessa carreira proposta até Cristo, nós temos alguns pontos que nós já chegamos. Para chegar aos 1000 metros, alguém já correu os 100, os 200, os 300, já é hábil a correr até 100, já é hábil a correr até 200, já é hábil a correr até 300, e vai treinando. Então, se nós já temos, aqui está uma das chaves desse versículo, habilidade para correr os 300 metros, então que corramos. Se nós já ganhamos habilidades de reunir, congregar, ler a Bíblia, orar, e tantas coisas que o Senhor já nos deu, Paulo está dizendo aqui, firmem os pés, corram, naquilo que já foi dado a vocês, na medida que já foi dado, é nessa que você tem que correr. Não menos, não mais, mas nessa medida que você já sabe, que você já tem como clareza. E aí você vai ajudar outros a correr. Versículo 17 ao 21, que nós vamos já fazer uma leitura, cabe aqui uma consideração histórica. Há um grupo de pessoas que nós já falamos em outro momento, né, que possivelmente os comentários ou os comentaristas é que era um grupo pelo menos agnóstico. Pessoas que achavam que o corpo ele não servia para nada. O corpo, a gente foi criado, eles até acreditavam numa força ou algo, né, celeste ou espiritual que criou o homem. Mas o corpo do homem é mau. O corpo do homem não serve para nada. Ele tem que ser, realmente o homem nasceu para usar tudo que esse mundo pode oferecer. A gente vai fazer questão de fazer essa introdução nesses 4 versículos, que é para vocês perceberem, nós percebermos, o quanto as coisas não são novas. O nosso amigo, irmão Salomão já disse que não há nada novo sobre a terra. Tudo já foi feito. Tudo já foi dito. Esse povo aqui, os gnósticos, diziam não. O corpo para nada serve. O corpo é para ser gasto com a vida. O corpo é para ser pintado, furado, mutilado. Coma à vontade, beba à vontade. Use o seu corpo como o mundo mandar e como você desejar. Por quê? Porque o ser superior nada tem com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, sempre que você ouvir uma base doutrinária, um conhecimento, uma pregação, um cântico, ou um texto, ou um livro, ou seja o que for, com essa raiz, qual raiz? A raiz que diz que você pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque dele você não vai prestar conta. Pode fazer, pode desenhar, pode fazer com ele o que lhe der na cabeça. Por quê? Porque ele vai para a terra, ele vai ser consumido, e Deus não tem nada a ver com isso, apesar que nem Deus eles acreditavam, mas a força superior nada tem a ver com isso. Nos deu esse corpo para o bel prazer. E esse conhecimento, por mais esdrúxulo que pareça, por mais antibíblico que pareça, por mais contrário ao que Jesus disse que pareça, entrou nas assembleias, entrou em Filipe. E alguns irmãos começaram a praticar coisas que não deveriam. A mais sutil, por incrível que pareça, e cá para mim, falou muito com essa pessoa que vos fala esse dia, se chama glutonaria, comer demais. É um dos pecados que Paulo vai citar logo aqui no versículo. Esse povo que diz, bora comer, bora, né? Alguns evangélicos agora dizem assim, bora largar as tendas do Espírito Santo, como se isso fosse alguma coisa linda. Não. Paulo, em vários versículos, o Espírito Santo nos manda tomar conta do corpo. E aqui eu não quero entrar numa doutrina adventista do corpo.
tá? Não é essa doutrina, não quero aqui fazer do corpo uma doutrina, como os adventistas fazem. Mas você e eu há de perceber que destruir o nosso corpo, seja de que forma for, é algo que Paulo está combatendo aqui no texto. Destruir o corpo. Seja comendo, bebendo, ou fazendo qualquer que seja coisa, segundo esse texto, não agrada ao Senhor. Não é do Senhor. Está destruindo? Não é do Senhor. Nessa semana eu estou lutando aí para me ver se eu me acordo do corpo. Né? Do corpo. Lembra do corpo. Vamos lá, vamos cuidar. Eu dei aula em escola adventista e eu sei o que é ser perseguido por causa do corpo. Amém. Vamos lá. Versículo 17. Os irmãos, o Paulo diz o seguinte: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Aquela igreja estava olhando, irmãos, não tem jeito, nós já falamos sobre isso aqui, mas é necessário voltar a esse ponto. Essa semana, volto a dizer, claro, que não vamos entrar aqui em detalhes, mas a base desses 4 versículos eu posso colocar algumas coisas. Essa semana, muitas coisas me preocuparam como tem que te preocupar. Por quê? Porque a base da vida cristã é o exemplo. Uma das coisas que é base da vida cristã é o exemplo. E Paulo está preocupado com isso. Muitos de nós, irmãos, eu li 7 comentaristas, pelo menos sobre esses 4 versículos. Todos concordam em dizer, eles começam dizendo a mesma coisa. A maioria de nós tem um tremendo medo de mandar que as pessoas olhem para nós. A maioria de nós não quer isso. Faz um arrudeio, não olhe. Olhe para Paulo. Né? Não olhe para mim não, viu, irmão? Eu estou vivendo aqui a vida cristã, mas não me observe não. Eu estou... E todos esses irmãos mais sérios do que eu, e muito mais santos do que eu, dizem que não. Nós temos que entender que quer você queira ou não, quer você diga essas palavras ou não, você com a sua vida está dizendo para os irmãos, olha para mim. Porque vão olhar. Cante você, venha para a reunião, pregue, seja o que você fizer, abra a boca ou não, claro, quanto mais você abrir a boca, quanto mais eminência na Assembleia, quanto mais comunhão você tem, mais exposto você fica, isso é óbvio, óbvio. Mas todos nós, parece bem prático, Paulo está dizendo, dando a lição àqueles irmãos, olhem para mim. Esses irmãos que são aí glutões, prostitutos, adúlteros, esqueçam eles. Só que Paulo poderia ter dito assim, olha, lembra de Jesus, onde a maioria de nós se esconde. Se esconde não, vamos usar a palavra melhor e menos radical. A maioria de nós se acomoda. Olha para Jesus, né? Ele é perfeito. Paulo poderia ter dito isso, irmãos, olhem para Jesus. Ele nunca foi comilão e beberrão. Olhem para Jesus, ele nunca se prostituiu. Olha, e se Paulo dissesse isso, estava perfeito, está correto. Só que Paulo nos ensina algo que nós já falamos aqui, já foi dito por mim, pelo irmão Walter, pelo Davi, de formas diferentes, mas já foi dito de várias formas. Qual é? Queremos nós ou não, as pessoas perceberão Cristo em nós. Não vai adiantar a gente só falar. Nós já sabemos disso. Principalmente nós. Então Paulo tem coragem, e aí que eu vou usar a expressão de 3 irmãos, dos 8 que eu li, usar essa mesma expressão, 7 que eu li. Tenhamos um dia a mesma coragem, em alguns assuntos, de dizer, olha para nós. Irmão, botar a mão no ombro do Daniel, diz assim, Daniel, sobre esse assunto, olhe para mim como eu ajo. Você já ensinou alguma coisa a alguém? A cozinhar, a andar de bicicleta, a escrever, ou no trabalho, já treinou alguém? Disse assim, olha para mim, veja como eu faço, tá? O Davi Davi trabalha com computador, com planilhas e etc. Vai treinar alguém, Davi vai dizer o quê? Olha para mim, olha como eu faço. É assim que você tem que fazer. Paulo está nos dizendo que, oxalá, cheguemos a esse ponto em alguns assuntos. Olhar para irmãos e poder dizer, irmãos, olhe para mim, siga o Senhor, porque eu sigo o Senhor.
Olhe como nós fazemos. Olhe como os irmãos têm feito. Olhe como aquela irmã se comporta. Olha como aquele irmão, como aquele jovem fica na reunião. Olha como aquela irmã participa das reuniões. Ou como ela se veste, ou como ela fala, ou como ele. Ou seja, nós, seres humanos que somos, precisamos de exemplos. E Paulo está se colocando nessa linha de tiro. Olha para mim. Versículo 17, ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Perceba que Paulo sai do singular e termina o versículo no plural. Não tire sua atenção desse versículo. Ele começa no singular, olha para mim, mas ele termina dizendo: sede imitadores como nós. Por quê? Porque Paulo sabe que tudo não está nele. Há outras coisas que estão em outros irmãos, de outras formas. Aqui nós demos a esse tópicozinho a força do testemunho de Cristo em nós. Versículo 18 ele diz: porque muitos há, dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, é triste, porque você vai estudar um pouquinho, Paulo não está falando de ninguém fora da Assembleia. Tá? Uma leitura rápida nossa aqui poderia parecer que Paulo está falando com pessoas que não aceitaram a Cristo. Mas são pessoas que fazem atitudes e se tornam inimigos da cruz de Cristo. Inimigos do Senhor. Preferiram viver a sua vida na esbórnia, de qualquer forma. E vai terminar essa sessão dos 4 versículos nos lembrando disso. Por quê? Porque diante de nós vão estar essas possibilidades de conhecimentos, né, de faça com o seu corpo o que você quiser, faça da sua vida o que você quiser, ninguém manda em você. A ideia de liberdade que o homem tem não é a ideia que a Bíblia nos dá. Se você é jovem, ou eu, o mais idoso aqui, se nós não atentarmos para o Senhor com calma e com cuidado, nós não vamos entender a liberdade em Cristo. Em Cristo nós temos liberdade, sim. Mas essa liberdade, como é comum se dizer, ela não pode virar libertinagem. Não pode virar algo que eu faço de qualquer forma, aonde eu quiser. E os irmãos começaram a fazer isso. 19, Paulo diz, cujo fim é a perdição. Tá? Para todos nós, o fim é a perdição. Irmãos, é bom assim, a gente vai se repetindo. Lógico que se eu tivesse aqui em um grupo que cresce na perca de salvação, os irmãos pregariam aqui que seu fim é o inferno. Nós não estamos falando disso, tá? Eu gosto de me repetir, que é para ficar bem claro. Nós não estamos falando mais aqui de inferno. Seu fim é a perdição. Seu fim é não agradar o Senhor. Seu fim é não reinar com Cristo. Seu fim é não ser recebido pelo Pai. O seu fim é ser disciplinado. Vai ser esse. Por quê? Porque a decisão continua sendo nossa. É por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude, que quando irmãos puxarem as nossas orelhas, nós possamos ouvir. Porque o fim de quem não ouve será a perdição. Não há negociação com esse assunto. E nós temos que temer mesmo, ter o coração ali de temor. Senhor, me ajuda, me guarda, me deixa viver aí em santidade, me mostra qual é o caminho. Versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. É esse versículo que na linguagem, tem uma linguagem de hoje que colocou assim, são guiados pelo estômago. Aqui o Deus é o ventre, são irmãos que em toda reunião, em todo grupo de irmãos, eu escuto testemunho de irmãos que dizem assim, irmão, quando eu vim reunir com os irmãos, eu comia igual um dragão mesmo. Eram os irmãos tudo comendo, eu comia um frango todo. Não deixava nem para os irmãos. Aqui teve uns 2, já me contou esse testemunho dessa forma. Mas toda a Assembleia tem uns 2 ou 3 que contam o testemunho que a igreja o ajudou a se disciplinar no assunto. Irmãos, a comunhão nos ajuda.
Entende? Porque assim, qual das mais lindas lições que a comunhão nos ensina? É que quanto mais comunhão você tiver, menos você vai poder se esconder. Porque vai ficar claro quem você é, o que você faz. E aí, a Assembleia vai ter que nos ajudar nas nossas debilidades. Quanto mais escondido você ficar, sabe, nunca vem congregar, vai uma vez na vida, e sabe aquele negócio protocolar, menos trabalhado você vai ser. É óbvio. Mas quanto mais perto você tiver, mais das suas mazelas eu vou saber, e você das minhas. E o Senhor vai nos ajudar a nos ajustarmos, a irmos nos ajustando. Então, Paulo aqui percebeu, que soube que tinha irmãos lá, que o Deus dele era o ventre. Era guiado pelo estômago, pela barriga. Comia igual um porco. E estava nem aí. Não é nada, eu tenho que comer mesmo. Conta os historiadores, Lucien Febvre, é um dos historiadores franceses mais conhecidos nas faculdades. O Lucien, ele dizia o seguinte: existia um tempo na França que até cristãos, era muito comum quando você tinha dinheiro, muito dinheiro, aquelas festas, aqueles banquetes maravilhosos, você tinha um local que era o vomitódromo. Comia, ia lá, vomitava só para voltar e comer de novo. Aí vomitava lá, com a pessoa com balde, aí jogava o vômito, você vinha e comia, não aguentava, ia lá, vomitava de novo. Para comer de novo. Irmãos, Paulo está dizendo que se nós não tomarmos cuidado, esse é o nosso lugar, dominados pelo ventre. Não conseguindo dominar a própria barriga. Né? A irmã sabe que eu não posso ver bolo mole, né, irmã? Ore por mim. Não consegue dominar-se quando vê algo. Então, claro, dentro desse assunto, o que nós também temos que pedir é que o Espírito nos domine. Nós aprendemos, é a lição básica de quem reúne da forma que nós reunimos. Cremos no homem tripartido, espírito, alma e corpo. Cremos que o Espírito foi lá resolvido, recebeu o Senhor e tal. E agora o Senhor está trabalhando na nossa alma. Mente, vontade e emoção. Todo o trabalho de Deus em nós está aí. Mente, o que eu penso, emoção, o que eu sinto, vontade, o que eu quero. É aí. Quando o Espírito, diz o nosso amado irmão Otmani, crescer na proporção correta, e Paulo, esquecendo o Otmani, Paulo diz o que aos Coríntios, quando vê aquela bagunça: eu oro para que Cristo cresça em vós. Todos nós temos Cristo em uma medida. Agora, quanto mais ele cresce, a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções vão sendo dominadas pelo Espírito. E aí chegamos àquela palavra que ele disse lá atrás, a um nível maior de maturidade. Porque essas coisas vão sendo dominadas. Esses irmãos não se deixaram dominar. E aí Paulo diz que a perfeição cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confissão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Verso 19. Amado, nós vamos chegar lá na frente em alguns exemplos. Mas eu queria que você, eu e você, levasse para casa esse primeiro tópicozinho da palavra de hoje. Amanhã eu queria que você lembrasse disso. Em que você gasta os seus pensamentos durante o dia? Claro que eu vou ter que pensar no meu horário de acordar. Amanhã eu vim para cá pensando, semana que vem são provas na escola, que eu não recebi as provas de todos os professores, eu tenho que olhar cada uma delas. Claro que eu vou me preocupar com o que vou fazer amanhã também. Mas Paulo está dizendo que esses irmãos não somente foram dominados pelo ventre, mas eles passaram a pensar apenas no que é terreno. Irmãos, aqui vai ter um versículo que vai nos lembrar uma coisa. Nós somos do céu. Amém? Nós não somos daqui. O mundo vai tentar nos fazer imaginar que nós somos apenas daqui. A comida nos domina, o trabalho, o dinheiro, aquilo que eu preciso comprar, que eu preciso ter, possuir.
Os homens que conseguiram se desvencilhar um pouco dessa vida terrena, cresceram um pouco mais na vida espiritual. É uma luta nossa. Esse equilíbrio é uma luta. Tentar se afastar daquilo que é terreno e se aproximar mais daquilo que é espiritual é uma luta nossa de cada dia. Paulo diz que esse grupo não preferiu as coisas apenas que eram terrenas. E aqui por experiência, você pode perceber, quando você for passar um dia na casa do irmão, ou uma manhã, ou tomar um café com ele, ou almoçar, perceba quais são as conversas desse irmão. Você passou 2, 3, 4, 5 horas com ele, 6 horas com ele. Quais são as conversas? É o Fortaleza, é o campeonato, é tudo. Tem alguma coisa do Senhor, da Bíblia, da reunião, do que ele está lendo, de uma oração que ele fez e foi atendida? É nesse momento que nós entendemos aonde está essa pessoa. Apenas no mundo, apenas na terra, ou ela de fato se sente ainda, ou já se percebeu um ser espiritual? Pensa nas coisas do Senhor. Paulo está querendo chamar esse grupo para o lugar que eles têm que ser. E nós vamos já chegar nesse versículo, que vai ser mais enfático. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Amém? A nossa cidade está nos céus. Irmãos, Paulo faz questão de dizer para esses irmãos, irmãos, lembrem-se, vocês não são daqui. O William Barclay, um deles, traz um comentário interessante sobre esse versículo. Ele diz assim: os irmãos compreenderam perfeitamente o que Paulo queria dizer, porque aqui em Filipos, a maioria dos irmãos era uma colônia romana. Eram vários romanos que moravam nessa região, mas não estavam em Roma. E eles sabiam o que era estar em um local sem ser dali. Nós, irmãos, aos poucos, todos nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos esquecendo quem nós somos. Paulo está lembrando, vocês não são daqui. Porque o dia a dia, irmãos, e aí eu falo primeiramente para mim, o dia a dia nos sufoca ao ponto de nós esquecermos que nós somos daqui. Nós compramos lutas todos os dias para trabalhar, para comer, para conversar e para entender. E aí o tempo que fica para lembrarmos do Senhor, da glória, do ministério, do que tem que ser feito, é muito pequeno. É muito pequeno. E se não nos dermos conta, nós passamos o dia e nem com ele falamos. E nem a Bíblia pegamos. E nem a mensagem da semana passada a gente ouviu. Por quê? Porque o mundo é corrido. Mas Paulo está tentando lembrar para esses irmãos: a nossa cidade está nos céus. Amém, irmãos? Irmãos, a nossa luta é por esse lugar, por essa cidade. Amém? É para lá que nós queremos ir. É para lá. O nosso esforço precisa ser esse. Para essa cidade, linda cidade. Versículo 20. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É nessa perspectiva. Se você pegar o versículo 20, nós já passamos por esse momento algumas vezes. A nossa vida precisaria ter esse versículo assim, escrito na nossa cara. A nossa vivência precisa ser pautada por: eu não sou daqui e eu aguardo o Senhor vir me buscar. É isso. Eu não sou daqui, eu estou aguardando o Senhor vir me buscar. Eu não sou daqui, eu estou aguardando o Senhor vir me buscar. Isso é muito forte em nós quando nós conhecemos ao Senhor. Isso precisa ser de novo alimentado em nós. Por isso que Paulo está repetindo para esses irmãos: irmãos, vocês são do céu. Nós estamos aguardando o Senhor. Esqueçam essas coisas terrenas. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Verso 21. Que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo abatido tem pelo menos 2 pontos aqui para ser considerados. O primeiro, corpo abatido.
Paulo está falando de que corpo? Daquele que os homens, os gnósticos, diziam que não serve para nada, que Deus não vai prestar conta, que ele não vai pedir de volta, que ele não vai fazer nada. Não, Paulo vai deixar claro aqui, e muito mais claro para nós, né? Que cremos nessa salvação do espírito, da alma e do corpo, que esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Nós sabemos como é. Como é que vai ser o corpo de glória? Eu não sei. Um dia o irmão ficou lá e ficou até 2 da manhã lá em casa só com essa pergunta. Como é que vai ser o corpo? Eu não sei. Não tenho a menor ideia como vai ser o corpo glorificado. Aí o irmão dizia assim, vai ser o mesmo que eu tenho. Eu até disse, eu espero que o meu não, mas o irmão disse, vai ser o mesmo, porque tem aquele versículo, né, que o discípulo de Emaús conheceram Jesus. Então vai ser o corpo igual? Eu não sei, irmão, não posso garantir nada. O irmão quer esse corpo mesmo do irmão? Amém. Olha para vocês aí. Não, o irmão estava tão nervoso com esse negócio de qual é o corpo. A Bíblia só diz, irmãos, aonde a Bíblia fala, nós falamos. Onde ela se cala, nós nos calamos. Nós não sabemos como é. Eu não sei como é esse corpo glorificado. Se vai ser esse com a luzinha, se esse vai ser iluminado. Se eu ficarei, Sérgio, magão lá, do teu tamanho aí, grandão. Não sei. Não sei como é que vai ficar. Ou se vai ser isso aqui mesmo. É isso aí, vou só botar a luzinha aí e vai para cima. Não sei, mas uma coisa eu sei, esse corpo não verá mais corrupção. Amém? É isso que importa, irmão. Mas não queremos saber do tamanho, da largura desse corpo. O que eu quero é que esse corpo não passe mais por corrupção. Que ele não veja mais a morte, né, Juninho? Não tem negócio de morrer, não. Nós não vamos morrer. Acabou. É esse lugar que nós queremos estar. Irmãos, nós temos que crer que tudo que esse mundo nos oferecer é menor. É menor do que isso. Nós temos que entrar. Qualquer posição que esse mundo nos ofereça, qualquer conhecimento que esse mundo nos ofereça, qualquer possibilidade de ganho que esse mundo nos ofereça, Jesus na cruz do Calvário dobrou essa oferta. Lá é muito maior. Não tem comparação. Ninguém pode te ofertar um corpo melhor. Ele te ofertou. Ninguém podia resolver o teu problema do pecado. Ele resolveu. Ninguém podia resolver o problema da morte. Ele resolveu. Não tem ninguém que possa ofertar nada melhor, irmãos. A gente tem que crer nesse Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Aí vocês vão perder tudo isso por causa de um prato de comida. Para a barriga. Porque querem botar um piercing no nariz. Ou querem furar o braço. Ou querem se cortar, sei lá. Querem fazer o que com o corpo de vocês? Por causa disso? Vocês vão perder tudo por causa disso? É muita bobagem. É muita bobagem. Paulo está trazendo esses irmãos. Lembrem-se, vocês são cidadãos do céu. Amém? E nós estamos nesse pacote. E ele transformará, verso 21, ele transformará o nosso corpo abatido. E aqui vem a segunda conotação. Corpo abatido é olhar para Paulo. Irmãos, muitos de nós aqui já têm o corpo pela idade abatido. Pelo sofrimento da vida. Não, Daniel é um gentleman. Mas muitos temos o corpo abatido, cansado da luta. A velhice vai chegar para todo mundo. A escola que eu estou, a Leide, a minha esposa, está pedindo umas sandálias para a mãe dela, que diz ela que está com os calcanhares, quando acorda não aguenta mais nem pisar no chão. A mãe dela disse, chegou a idade para a senhora também. Chega para todo mundo. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos... É claro, alguns envelhecerão melhor, né? Cuidou mais do corpo, e etc., e todos aqueles cuidados, e o Senhor teve misericórdia. Outros não. Mas todos nós seremos abatidos pelo dia, pela vida, pelo cansaço, pela fome, por doença, por ter trabalhado mais do que muitos, por ter dormido menos mais do que muitos. Então, muitos de nós vai sim ter um corpo abatido. Isso não vai mudar. Isso não mudou. Nós temos que aceitar isso. E Paulo está muito claro. Esse corpo abatido, o corpo vai se abater. Né? O mundo, devido à Grécia, ele quer colocar na nossa cabeça, apesar que a gente, em sala de aula, como eu trabalho em filosofia,
Nós há pouco tempo trabalhamos beleza. O mundo grego quis mostrar que o corpo é lindo, é belo, né? A escultura perfeita, o rosto, a simetria, tamanho do braço, tal. Esse povo que vai para as academias só pelo corpo, né? Não é o caso de algumas irmãs que vão, né? Não tem nada a ver com o negócio do corpo. Mas o povo que vai para a academia apenas para delinhar o corpo, não sabe que é uma questão grega, que diz, você precisa, né, ficar um ser bonito e aprazível. Não tem nada de cristão nisso, tá? Você vai para cuidar do seu corpo, pela saúde, etc., tudo bem, Deus te abençoe. Mas o mundo não é isso. O mundo é lapidar, é ficar belo para os demais e etc. Não. Isso nunca foi do Senhor. São dois exageros. Fazer com o corpo qualquer coisa e danificar ele com comida, sim, está errado. Mas transformar o corpo em uma imagem de escultura de si mesmo também está errado. São dois extremos. E qual é que está certo? É seguir Cristo. Olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Paulo está dizendo que esse corpo, ele será transformado, melhorado, ajustado, que transformará o nosso corpo abatido. Então, todos nós, se por acaso, irmãos, tivermos alguma dificuldade com esse corpo que nós carregamos, esse corpo que nós carregamos, para mim, a melhor expressão dada a ele, quem deu foi Pedro. Pedro chamou esse corpo de tabernáculo de carne. Gosto muito dessa expressão. Nosso corpo é o tabernáculo de Deus. Amém? Tabernáculo de carne. E nesse momento, Paulo diz o seguinte: para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Tudo, irmãos, tudo foi sujeitado ao Senhor. Todas as coisas. E o Senhor quer que nós acompanhemos. Cheguemos perto do Senhor. Olhemos para Ele. Paulo, se fosse preocupar com o corpo dele, nunca faria a obra do Senhor. Jamais. Cortado, rasgado. Jogou o corpo dele para ser torturado muitas vezes. Não faria. E os homens e as mulheres começam olhando para esse mundo esta semana. Lembrei agora, por falar de corpo. Finalmente, não sei se vocês já tinham visto, finalmente no Brasil, estão chegando à conclusão de que a natalidade caiu e muito. Finalmente, né? A gente já percebe isso há muitos anos. Em sala de aula eu já falo sobre isso há quase 10 anos. Nessa semana eu vi uma notinha lá no G1. Pesquisa aponta que Brasil será, em pouco tempo, um dos 5 países mais velhos do mundo. Por uma razão muito óbvia. Botaram na cabeça da maioria das pessoas que filho acaba com o seu corpo, dá trabalho, o mundo é mau, vai botar ele no mundo para quê? Tantas coisas na cabeça de uma mulher. Eu sei que eu trato com alunos do 3º ano médio há muitos anos, e as meninas estão com tanta coisa na cabeça para não ter filho, para não engravidar, para cuidar do corpo, seja o dinheiro, não danifica, eu vou ficar feia, minha mãe teve 3 filhos, ficou horrível, e não sei o que e tal, e é isso. Filho, acaba comigo. Eu não quero acabar não, e tal, é tanta coisa que as mulheres comem. Isso sem contar em mercado de trabalho e etc, tantas coisas. Mas era muito óbvio, depois da Revolução Industrial, que as mulheres vão ali, né, depois da guerra, que as mulheres vão fazer armamento, construir balas, e elas vão para o mercado de trabalho. De lá para cá, a Europa foi envelhecendo. Aqui, de vez em quando, o Japão, o Canadá, a Austrália, manda recado para os países da América do Sul, pedindo jovens, a Itália, porque lá não tem. Não tem. Envelheceram, acabou. E a filosofia da América do Sul está tomando o mesmo caminho. A última média é que no Brasil as mulheres querem ter um filho ou nenhum. E a média já chegou, a média do Brasil já foi 4, 4,5 e etc. Então vai, e eu só lembrei disso por falar do corpo. O ataque a você cuidar, cultuar e etc. O corpo ficou tão grande ao ponto de mulheres também não querer ter filho. Para quê? Só para acabar o meu corpo? Não quero. Várias vezes ouvi essa palavra de algumas
Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o discurso que tem lá fora e com o discurso que temos nas Escrituras. As Escrituras, lembremos, ainda é a nossa regra de fé e prática. Hoje eu fiquei muito triste. Peguei 2 pessoas em uma congregação hoje pela manhã. Essas congregações que tem nome de planta, não lembro qual é delas. Uma dessas aí, cidreira, ireira, um negócio desse aí. É o nome de uma folha aí. Sei lá, uma folha tem. Só sei que eu sei que é de lá porque eu vi. Aí vinham os 2, ou era 3, conversando. E era a palavra de hoje, e eu ouvi e disse, Senhor, que bom que eu estou ouvindo isso para imaginar que eu não vou contar lorota lá na frente. E eles colocando, dizendo assim, você viu lá a palavra? Aí eu disse assim, que palavra rica, muito boa. Ele mas você sabe que aquilo ali é apenas coisa da Bíblia, né? Na escola a gente aprendeu que aquilo tudo ali não tem nada a ver, não. A gente canta, não com essas palavras, tá? A gente canta ali tudo, mas nós estudamos. Eles lá que não estudaram, a gente não vai cair naquilo. A gente sabe que Deus é Deus, mas aquilo ali é exagero. Não deu tanta vontade de perguntar o que era, mas não quis me meter. Não, aquilo ali é exagero, aquilo ali, não, a gente eu sei que uma das coisas era beber. A gente pode lá usar o nosso corpo, qual o problema? Casar só, esse assunto também estava lá, casar só se for virgem. O pastor nasceu na década de 60. É claro que ele vai pensar desse jeito. A gente aprendeu na escola o anacronismo. Eu disse, meu Deus, como a mente dessas pessoas estão desajustadas. Irmãos, ou nós ouvimos ao Senhor, ou nós ouvimos a esse mundo. Não dá para juntar as duas coisas. Não dá. O mundo tem outro discurso sobre todas as coisas. É isso que Paulo está tentando trazer aqui à igreja. Gente, vocês precisam olhar para mim, para as Escrituras, para o meu testemunho, porque se vocês forem olhar para lá, vocês vão viver uma vida que não é o que o Senhor quer. E isso vai levar vocês à perdição eterna. Que transformará o corpo. E aí, versículo 1 do capítulo 4, a gente só vai até o versículo 9. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, portanto, diante dessa cidadania, se você... Vamos lembrar aqui uma coisa muito importante. Para os mais jovens e os mais velhos, e para mim eu quero lembrar uma coisa. Esse, portanto, aqui é Paulo dizendo assim, por exemplo, se você fosse hoje morar no Canadá, Estados Unidos, Portugal, né? Que é a porta mais barata para entrar na Europa agora, agora não, já há algum tempo. Todo mundo correndo para Portugal. Ao chegar em Portugal, qual a primeira coisa que eu tenho que saber de Portugal? Além da língua, é como é que o país funciona. Como é que aquela nação funciona? Como é que eles comem? Qual o horário? Como é a escola? Eu tenho que conhecer como eles vivem, porque eu quero ser um com aquela nação. Esse, portanto, do Paulo é para você ligar com aquele versículozinho que ele diz que nós somos cidadãos do céu. Portanto, agora vocês precisam viver como tais. O problema é que eu conversava com a Débora esses dias lá em casa à noite, ela pergunta a algumas pessoas que rodeiam ela, quantas vezes essas pessoas leram a Bíblia? A Bíblia só. Irmãos, quão maravilhado, decepcionado nós iríamos ficar se a gente fosse atendido pelo médico e soubesse... Aliás, tem gente que não quer ser atendido por estagiário. Não, quer estagiário, eu não quero não. O cara não vai saber de nada. Não terminou o curso. Não quero. Imagine nós queremos ser cidadãos do céu, viver a vida cristã, sem conhecer o que é ser cidadão do céu. Você não vai. Você vai fazer as coisas na sua cabeça. Até por isso que nós temos, Paulo diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é que vocês estejam firmes no Senhor, amados. Essa coroa aí, ela não é a coroa do rei. A gente foi olhar a palavra, porque lá a coroa do rei, a palavra é diadema. Aqui é outra. Aqui é a coroa de vencer na vida. É uma coroa que era dada às pessoas que iam comer na minha casa, e eu fazia um banquete, eu botava uma coroa na cabeça dele, ou eu fazia uma corrida, ele ganhava uma coroa de vencedor.
Paulo está dizendo aqui, ó, a minha alegria são vocês. Vocês são minha coroa. Vocês são a prova daquilo que eu tenho feito para o Senhor. Vocês. Paulo está feliz, ele, portanto, agora, amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é que vocês precisam estar firmes no Senhor. Irmãos, nós poderíamos ficar, nós não vamos, bastante tempo nesse versículo, firmes no Senhor. Estai firmes. Firmados no Senhor. Essa palavra, ela tem uma abrangência em vários outros textos para nós caminharmos. Firmados no Senhor, uma das principais aqui, que nós já falamos, é a firmeza, essa aqui. O irmão coloca que essa firmeza aqui tem a ver com coluna, com estaca, sabe? É o Davi. Quando eu estou cansado, se um dia eu estiver cansado, escorar aqui, eu não tenho problema não. Isso aqui é firme. Paulo está querendo colocar que nós precisamos chegar nessa firmeza. Firmeza, sabe, do sim, do não, do Senhor, da confiança no Senhor, dos irmãos poderem até chegar perto, se escorar. Essa abrangência da firmeza em Cristo. O Senhor confiar em nós alguma coisa, como já confiou. Firmados no Senhor. Firmes naquilo que Ele nos deu. Naquilo que Ele já pode confiar. Versículo 2 do capítulo 4. Nós começamos o versículo 2 e o 3 a uma confusão entre possivelmente duas irmãs. Mas o foco aqui não é lembrar que são mulheres, como alguns irmãos pregadores gostam de fazer gracinha com esse versículo. Não é o foco. Que são mulheres. Não é esse o caminho do texto. O principal aqui são dois. Primeiro, lembrar que em um mundo tão pesado de homens, aqui, esse texto é maravilhoso, né? Para mostrar para aquelas pessoas que atacam as Escrituras dizendo que elas rejeitam mulheres. Mulheres não servem para nada e a Bíblia é um livro tosco que apenas acaba com elas. Não. A ideia desse texto é mostrar que Paulo faz uma parada. Irmãos, Paulo está falando sobre coisas altas, cidadão do céu, morar na glória, volta do Senhor. E Paulo para. Tem um autor que diz que é como se alguém dissesse assim, Paulo, aquele assunto lá. Aí Paulo, não, vamos falar dessas duas irmãs. Pela importância que elas têm no serviço. E por alguma razão que não é dita, não nos é apresentada, não há quem consiga dizer o que houve. Historiadores têm um só, que não acredita que são duas mulheres, mas eu estou aqui garantindo que é duas mulheres, porque a maioria coloca que são duas mulheres, então vamos seguir a maioria dos irmãos. E essas duas mulheres que já ajudaram Paulo, serviram com ele, agora não estão mais juntas. Não caminham mais juntas. E, mãe, por que isso é importante? É para mostrar como Deus está... Se existe algo, irmãos, que essa carta, além de falar de alegria, de firmeza, é de unânimes, juntos, comunhão, um só pensamento, uma só fé. Não há, segundo o texto de Filipenses e outras partes, se nós queremos crescer cada vez mais, o Senhor há de nos ajustar o máximo possível. Nos aproximar. Sabe, nos aproximar ao ponto, se um dia alguém lá na rua disser assim, o irmão antes fez isso, isso e isso. O irmão volta e me conhece tanto que ele vai dizer assim, não fez. Porque eu sei o que ele tem o que ele faz de errado e de certo. Isso aí ele não faz, não. Se o irmão volta, eu não convivo comigo, nem eu com ele. Se eu não convivo com o Cícero, nem ele comigo, como é que eu conheço? Sabe, essa aproximação que a igreja vai crescendo e vai tendo. Essa comunhão de testemunho que nós vamos adquirindo e vamos tendo um só pensamento, uma só fé. E essas duas irmãs quebraram essa
confiança da comunhão. Não estavam entre elas conversando. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Irmãos, é muito difícil. E eu, em nome de Jesus, eu peço a você e a mim, não caminhemos com esse tipo de sentimento. Não caminhemos. Isso quebra a comunhão. Lembremos que nós, diferente do que diz o cristianismo, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Irmão, você precisa visualizar isso. Se você está de mal comigo, sem falar comigo, ou de alguma forma indiferente, isso não fere somente eu e você. Entenda isso. Isso pode deixar o culto pesado, a reunião difícil, o louvor arrastado. Isso, tem gente que acha que isso é coisa do pentecostalismo. Não, irmão, isso é espiritual. É unidade. Você faz parte. É muito bonito a gente pegar, somos um corpo só naquilo que é bom. Somos um corpo. Se eu orar, todos oram. Amém. Se o Júnior estiver doente, todos estão. Amém. Se houver necessidade na casa do Cícero ou na minha, todos temos necessidade. Amém. Somos um. Mas também, se houver problema entre você e o irmão, todos nós temos problema. Não é à toa que Paulo para a carta e diz, peça essas irmãs para terem o mesmo sentimento no Senhor. Peça para elas conversarem, porque isso vai dar problema. Eu estou falando de vida, de crescimento, de subir, de a vida no plano mais alto, e eu soube que elas duas não se conversam. E ele sugere, versículo 3, e peço-lhe também a ti, meu verdadeiro companheiro. Meu verdadeiro companheiro, irmãos, essa palavra aí traduzida é um nome de uma pessoa. Algumas Bíblias traduziram o nome de uma pessoa. Aí ficou, é uma pessoa ou é um verdadeiro companheiro? Não se preocupa com isso, mas apenas a título de informação. Tem Bíblia que no lugar de colocar meu verdadeiro companheiro, coloca o nome de um irmão em grego, tá? Umas Bíblias mais antigas. Eu acho que essas novas, ela não tem não, tá? Essas novas já não tem. Então, por quê? Porque realmente não se sabe se aqui Paulo se dirigiu a alguém ou ele apenas está sugerindo alguma pessoa que o ajude nessa situação. Aí Paulo diz, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres. Ajude elas. Amados, a gente não pode pular um versículo desse tão importante. Se você, o Júnior, ali que eu amo tanto, souber que tem duas pessoas que não estão se falando na Assembleia e tal. O conselho do Senhor aqui hoje qual é? Ajude eles. Ajude. Jogue gasolina não, nem álcool para aumentar a fogueira. Ajude. Bate a mão no nome do irmão. Não foi que houve. Ouça. É isso que o Senhor quer. Irmãos que produzam paz. Paulo diz assim, olha, amigo verdadeiro, nós não sabemos quem é esse amigo verdadeiro. Chame essas mulheres. Chame elas, converse com elas. Porque às vezes, irmãos, o nosso ego, a nossa alma é tão grande que nós precisamos de uma terceira pessoa para nos juntar. A gente não tem coragem de falar. A gente fica muito duro um com o outro. Daniel olha para mim, eu olho para ele e não conversa. Então alguém, Paulo está dizendo, o Espírito está nos ensinando, alguém que percebeu tal situação, ajuda. Bota ali a mão no ombro, vê o que é que pode fazer para trazer paz. Mas, amados, nós precisamos de paz. Paz em Cristo. E agora é lindo quando Paulo termina aqui, dizendo o seguinte, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Amém? Paulo não esquece, irmão, o que elas fizeram. Cooperaram. Nós não sabemos. Claro que elas trabalharam na dimensão que as mulheres trabalham.
Abriram a casa, evangelizaram, cooperaram com Paulo, deram dinheiro, costuraram roupa, cozinharam para ele, não sei. Só sei que Paulo tem uma lista imensa, aqui, Romanos e outras cartas, de mulheres que o ajudaram e muito no seu ministério. Para que ele fosse firme. Para que ele, e Paulo não esquece disso. E ele continua dizendo, comigo no Evangelho e com Clemente. Esse Clemente nós não sabemos se é o Clemente de Roma, tá? Tem alguns que dizem que é, mas a cronologia não bate. E com os meus outros cooperadores, cujos nomes está escrito no livro da vida. E aqui vem a última lição, cá para nós, uma das últimas lições desse versículo. Qual é? Em um versículo que fala de trabalho, de serviço, de pregação do Evangelho, de dar-se para o Senhor, cooperou comigo. Tem um grupo que ninguém sabe o nome. Um grupo. Disse o amado irmão sobre esse texto que, baseado apenas nesse texto, eu gostei da palavra dele, por isso que eu vou repetir. No serviço ao Senhor, naquilo que nós fazemos para Deus, na comunhão entre os santos e no serviço à igreja, irmãos, o menor número de pessoas é que nós saberemos o nome. A maior parte nós não sabemos. Paulo diz, olha, Cinti que é vodka, serviram comigo. Clemente, amado irmão. Paulo cita o nome aqui de 4, se ele considerar que o primeiro também é o nome. Mas depois ele termina, e um grande grupo cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém, irmão? Amados, deixa eu te dar uma palavra aqui de incentivo, que eu sei que você já conhece. Não importa se os irmãos não souberem que serviço você faz. Não importa se as irmãs não souberem o que você tem feito para o Senhor. Nós temos que entender que há muito mais gente fazendo coisa para Deus que nós não saberemos o nome do que o contrário. Há muita gente, irmão. Há muita gente morrendo, se dando para o Senhor. Aqui mesmo, aqui, entre nós, com certeza, há irmãos fazendo coisas que eu não tenho nem ideia, mas estão fazendo. Irmãos servindo que nós não temos nem ideia, mas estão servindo. O conselho do Senhor hoje para mim, para você, continua servindo. Porque os nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Não caiamos em ciúmes, irmão. Quantas vezes eu falei para os irmãos, alguns anos eu trabalhei no departamento de missões lá na Assembleia de Deus, onde hoje essa menina congrega ainda. Não saiu do lugar, está no mesmo caminho lá a congregação. E eu lembro naquela congregação que a Débora congrega, aí tinha os grupos de evangelismo, aí na hora do culto de missões, né, tinha que chamar o pessoal para orar por eles. Aqueles que se converteram no domingo, no culto ao ar livre e tal, à noite vinham, e a gente orava por eles. Aí o irmão, os 2 ou 3 líderes do grupo, chegava aqui no meu ouvido e dizia assim, tu diz o nome de quem ganhou, viu? Eu disse, não, irmão, vou chamar só as pessoas que ganharam. Não, mas como é que eles vão saber quem ganhou? Eu digo, não precisa saber quem ganhou, não. Por que tem que dizer o nome de quem ganhou? Naquela época, eu era um pouco mais incrédulo que sou hoje, eu dizia assim, amado, lembre-se, se eu disser teu nome aqui, a tua glória tu recebe hoje. Tu quer receber hoje? Ele, não, então pronto, senta lá. Deixa eu receber glória no céu. No céu tu recebe. Sabe, mas nós às vezes estamos assim, nós queremos, nós estamos no afã de alguém ver. Não, mas ninguém viu. Eu fiz, ninguém viu. Eu preguei lá, ganhei uma alma. Ei, cadê? Não tem ninguém tirando foto, não fizeram nada. Como é que vão saber, irmãos? O Senhor sabe. Amém? Quem vai te dar galardão não é eu, não é o Daniel, não é o Davi, não é ninguém, não. Quem vai te dar o galardão, sabe. Quem vai te dar a recompensa, sabe. Ele está vendo, está anotando tudo lá. O Daniel lá fez isso, anota aí. Está lá, no dia eu vou dar o que ele merece. Mas a maioria de nós parece que quer glória agora. É aqui. E o Senhor Jesus disse, a esses que receberam aplauso aqui, a glória dele já receberam. Lá não tem mais não. Então que o Senhor nos ajude a caminhar com Ele. Amém? Caminhar com Ele. Irmãos, caminhando aqui para encerrarmos, Paulo continua no versículo 4, dizendo o seguinte, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Animem-se.
Animem-se no Senhor. Tem um amado, o irmão Moody, lendo esse versículo que tantos comentam, o irmão Moody diz assim que Paulo, olhando para aqueles irmãos, Paulo olha para os irmãos e para a vida dele. Eu gostei dessa interpretação do versículo. Paulo olha para os irmãos e para a vida dele. Paulo olha para o corpo abatido, cansado, sofrido. Na frente dele só tem a morte. E Paulo olha para esses irmãos que estão começando. É uma igreja inicial. Está começando na fé. E Paulo diz, olha, eu quero dizer para vocês, diante de tudo que eu já vivi, regozijai-vos sempre. Não desanimem, se alegrem. Eu sei o que eu passei, eu sei o que vocês vão passar, mas se alegrem. Vale a pena. Vale a pena. É como se um irmão aqui entre nós, mais antigo na fé, dissesse para o mais jovem, fica firme. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso aí. E eu sei que vale a pena. Amém, irmãos? Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena regozijar e ficar firme. O versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Esse versículo, quanto mais eu estudava, mais eu lembrava do irmão Walter. Porque é tudo palavra de advogado, de lei, de direito, de justiça. Eu disse, só não vou me meter nesse versículo, não. Né? Equidade. A melhor palavra, mas a melhor palavra é essa, tá? Equidade. Que é a pessoa julgar de forma correta, justa, íntegra, imparcial. Tem alguns textos que colocaram aqui simpatia, outras palavras, mas o irmão disse que no grego o melhor aqui é equidade. É a melhor palavra que pode ser colocada. Então, o que o Senhor está dizendo no versículo 5 é: seja a vossa justiça, ou o vosso julgamento, a vossa forma de tratar as coisas e as pessoas notória a todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. Amém? O Senhor está perto, irmãos. Muito perto. Parece, tem muitos irmãos desanimando. A gente às vezes brinca, né? Faz tantos anos que esses irmãos dizem aí que Jesus está voltando e não volta. Isso deve ser conversa. Não caia nisso, não. Se a sua mente um dia tivesse devaneio, ou algum irmão alienado chegar com essa conversa, entendam uma coisa: perto está o Senhor. Esse tem que ser seu coração. Se nós não vivermos nessas perspectivas, eu sou cidadão do céu, o Senhor está perto, nós não temos como caminhar. Esse precisa ser o nosso coração. Versículo 6. Não estais inquietos por coisa alguma. Nada. Irmãos, eu digo para os irmãos que assim, eu tenho orado, porque isso precisa ser tirado de nós, a inquietação. Muitas coisas tiram a nossa paz. Sabe? Tira a nossa paz. E eu tenho orado para que o Senhor não permita. Quer ver uma coisa tirar a paz? É se, por exemplo, se o Daniel dissesse para mim, olha, daqui meia hora eu quero falar contigo. Pronto, acabou a minha meia hora. Acabou. É meia hora de sofrimento, de dor, de tormento, que eu não sei o que é. Você fica agoniado a cabeça, meu Deus, e agora? O que foi? O que houve? Será? Não, mas isso até um aluno, na escola. Quer dizer, a nossa paz, às vezes, é tão fácil de ser tirada. Né? Você está ali firme. Aí alguém diz assim, Dani, eu quero falar contigo. Eu digo, meu Deus, e agora? O que essa mulher quer? Quer que eu fique com ela? Não, mas não fiz nada. Então... Irmãos, que o Senhor nos dê paz. A gente é muito fácil perder a paz. Infelizmente. Ficamos inquietos. Né? E o Senhor disse, não andeis inquietos por coisa alguma. Ele cuida de nós. Amém? Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Tem um texto bem grande que nós colocamos aqui para vocês depois dar uma olhada.
Um deles bem bonito, de um desses autores que nós estamos lendo. Ele pega esse texto e diz assim, que nós somos os filhos de Deus. E ele diz assim, a maioria dos filhos chegam para os seus pais e contam tudo. Como é que foi o dia? Paulo está nesse sentimento aqui, sabe? O sentimento de Paulo aqui é esse. É de um filho que senta com o pai para dizer tudo. Sabe a coisa mais boba? Não é só coisa grande, não. Eu pintei um negócio lá na escola. Seja diante de Deus conhecido todas as coisas. Irmãos, alguém pode olhar para esse texto e dizer assim, mas o Senhor sabe a palavra que eu vou dizer antes que ela chegue na minha boca. Por que eu tenho que estar falando? A gente poderia contestar o Senhor com essa pergunta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos textos, no Antigo e no Velho Testamento, deixam muito claros que Deus quer conversar com você. Ele quer conversar. Ele quer te ouvir. Não é que ele não saiba. Desde lá, Deus sabia que o que o Caim tinha feito com Abel? Claro que sabia. Deus sabia o que Adão tinha feito? Claro que sabia. Jesus sabia o que o cego de Jericó queria? Claro. O cego de Jericó quer ser o quê? Prefeito de Jericó? Não, quer ver. O cego vai dizer, não, quero ser prefeito. Quero ver. Mas o Senhor quer conversar com a gente. Ele quer saber. Ele quer te ouvir. Ele quer que você diga como você está, que eu diga. Que a gente sente, se ajoelhe, deitado na rede, tomando banho no chuveiro, não importa. Mas que o Senhor saiba da nossa boca quem nós somos. É isso que Paulo está dizendo. Converse com ele. Né? Se abra comigo. Vamos conversar. Aí Paulo está dizendo para eles, não estejais inquietos, mas diga para ele. Converse. Ó Senhor, é assim a situação. Aí no versículo 7 ele diz, e a paz de Deus. Olha o versículo 6 e o 7. O 6 você está inquieto, mas você conversa com ele. Quando você faz isso, o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus. O nosso amado irmão Moody continua dizendo esse versículo, que aqui o Senhor, no versículo, Paulo coloca a paz como se fosse um guarda, uma guarita, cuidando de você. Ele guarda todos os seus pensamentos. Irmãos, eu sei que durante o dia, talvez hoje ainda à noite, eu e você tenha muitos pensamentos ruins. Coisas, dívidas, problemas, angústias. Mas o Senhor está dizendo, se nós aquietarmos o coração a Ele, dissermos para Ele, a paz de Deus será o nosso entendimento. Ele guardará. Irmãos, nós temos que crer nisso. Eu vou crer em quê? No remédio? No psiquiatra? Não, eu tenho que crer nisso. E aqui eu não estou tirando, tá? Esses profissionais, não. Não estou dizendo que eles não existem e que eles não são necessários em algum momento. Eu estou dizendo que, primeiramente, nós temos que crer nisso. O Senhor pode dominar a nossa mente. O Senhor pode acalmar o nosso coração. O Senhor pode arrumar as besteiras que passam na nossa cabeça. O Senhor pode. Se eu não crer nisso, irmãos, eu vou crer em quê? No homem. Se nós precisamos muitas vezes do homem, é porque aqui, de alguma forma, nós não conseguimos tocar nessa verdade. Eu nunca esqueço, uma certa vez, um desses irmãos que lê muito ele, Osborne, Kate Hager, que eu gosto também do Osborne e o Hager, mas é um irmão que eu amo muito. Uma certa vez eu cheguei para ele e disse, irmão, eu estou com a dor de cabeça. Nessa época eu sofria muito cheguei a desmaiar 2 vezes na frente da UPA, porque eram enxaquecas absurdas. Uma vez eu desmaiei e os irmãos me botaram para dentro. Eu tomava um tal de cefalívio, que era 1.500 gramas, um negócio absurdo, para poder tentar melhorar. Graças a Deus o Senhor curou. Não tem mais, nunca mais tive esse negócio. Mas eu lembro, certa vez, eu procurei esse irmão com muita dor de bater a cabeça na parede. Eu bati a cabeça na parede, no chão. Tanta dor, para ver se doía de outra forma. Orando, sabe? Bater a cabeça na parede, orando. Parecia aquele judeu no Monte da Lamentação.
Mas eu batia mesmo, o judeu não bate não, mas eu batia. Aí de madrugada eu fui pra casa desse irmão, morando lá em Sergipe, que eu sabia que esse irmão lê muito sobre isso e tal. Esse irmão olhou para mim e disse assim, tá, já buscou o Senhor? Eu disse, não, tomei o remédio. Ele disse, não, vamos seguir os passos. Primeiro você busca o Senhor, existe ainda o passo da oração dos presbíteros, depois é que é o remédio. Tu começou pelo remédio? Primeiro é o Senhor, irmão. Primeiro vamos buscar o Senhor. Primeiro, o teu problema, Anderson, é que dá dor de cabeça, corre na farmácia. Não bota a mão na cabeça e ora. Insiste. Continuou doendo? Amém. Então vamos lá. Não vamos ficar aqui com o negócio de tá doendo, mas não tá. Tá. Então procura. Mas exercite a sua fé. Você tem o Senhor. Busque o Senhor. Primeiro o Senhor. Se você viu que não deu, aí você vai lá buscar o remédio, o médico. Mas nem exercitar. Aí eu comecei a exercitar um pouco mais também de buscar o Senhor. E aqui, pelo amor de Deus, irmãos, não faça um corte dessa minha fala, que eu estou falando contra medicamento e médicos. Não. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas a Bíblia diz primeiro o Senhor. Busque o Senhor. Senhor é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Estou lá mal, angustiado. Vou tomar um remedinho para dormir. Ora, dobra o joelho. Senhor, estou angustiado. Não, mas se eu tomar o remédio eu caio, esqueço tudo. Amém que esse remédio tenha seu efeito. Mas primeiro, ora. Primeiro diz, Senhor, eu estou aqui, a angústia é essa, me ajuda, trata o meu coração, trata a minha mente. Eu quero dormir. E o relógio diz para parar. Quero dormir e o Senhor nos dará paz. Deixa eu só fechar o último versículo. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, essa lista do 8 e do 9, eu botei ela toda aqui nessa folha, para os irmãos verem com mais calma em casa. Eu só vou fazer a leitura. O 8 e o 9 é que Paulo, depois de trazer esse apanhado, irmãos, de caminhar segundo o que já temos, rejeitar o mundo hedonista e crer em Cristo, buscar ser exemplo do Senhor, se aproximar dele com o coração correto, acalmar as inquietações. O 8 e o 9, os irmãos citam que são 8 características de um cristão, que um cristão precisa ter em Cristo. Vamos ver aqui algumas. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, tem um comentarista que é muito forte com esse versículo. Ele diz assim, se todo cristão... Eu recebi um tapa muito grande desse versículo esses dias. Ele diz assim, se todo cristão lesse esse versículo, toda vez que fica na dúvida se ouve essa música, se assiste esse filme, se vai para aquele lugar, se aceita aquele convite, ele devia ter esse versículo guardado. Bem, deixa eu ver. Há algum louvor? Alguma glória nisso? É puro? Agrada ao Senhor? Tem algum lucro? Não. Então, não me interessa. Paulo está dando para a igreja em Filipos e para nós um norte do viver em Cristo. Isso serve para qualquer coisa que fizermos. Nosso relacionamento, nossas melhores amizades, aquilo que está diante dos nossos olhos. Tem esse padrão aqui? Tem. Então, bem. Mas não tem, Paulo está dizendo, para nos afastarmos. O que também aprendeste, recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte. Aí quem fala é um dos irmãos que nós estamos aqui para repetir. Não é palavras minhas, mas eu ganhei com essa palavra e eu quero terminar com ela. A palavra é a seguinte. Lá, no início desses 4 versículos, nós aprendemos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele nos dará se o buscarmos. Nós o buscarmos, Ele nos dará paz. Mas Paulo faz questão de terminar essa sessão, dizendo para mim e para você, nós não temos só a paz de Deus, nós temos o Deus de paz conosco. Ele está conosco. É Emmanuel, Deus conosco. Amém? Não é uma coisa impessoal. Deus está lá no céu e Ele mandou a paz para nós. Eu estou mandando a minha paz para você. Não, não, não. Não é só a paz de Deus que estará conosco. O Deus de paz caminha com a gente. Amém?
Então esse Deus de paz, irmãos, é capaz de acalmar toda fúria, toda tristeza, todo rancor e toda perturbação que possa ter em nosso ser. Que o Senhor nos ajude. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Que o Senhor trate com a nossa vida. Te pedimos perdão, Senhor, se de alguma forma não temos sido modelo aos fiéis. Nos ajude, Senhor, a ajudar nossos irmãos. Ajude a cada um de nós a caminharmos conforme a tua vontade. Queremos, Senhor, queremos te servir cada dia melhor. Continue ainda conosco aqui, falando nos louvores, nas orações e no partir do pão. Em nome de Jesus. Amém.